Olá, pessoal, tudo bem? Olha, gente, hoje eu venho assim, já não é tão novidade, né? Novidade no meu canal, mas eu vi uns relatos da Cacau, como já vi em alguns canais, mas os dela me chamaram bastante atenção. E ela disse que quem quisesse poderia fazer também. E eu decidi fazer alguns relatos da minha vida. Eu pretendo fazer, gente, em 4 ou 5 episódios, não sei. De repente pode ser menos, como pode ser um a mais, não muito mais que isso. E eu gostaria que durante esses relatos, tem dias que vão ser coisas mais fortes, né? Que aqueles que assim desejarem, coloquem seus comentários, se gostou, se não gostou. Quem não gosta desse tipo de vídeo, já peço assim, nem assista, porque é uma forma de vocês me conhecerem um pouco mais. E aqueles que quiserem fazer perguntas, podem fazer diretamente nos comentários, ou no Facebook, na minha fanpage, no blog, onde vocês acharem mais conveniente. Me mandem por e-mail, que eu sempre deixo aqui no box de informações, meu e-mail, meu Facebook, minha fanpage e meu blog. Tá bom? Então, gente, vamos começar lá atrás, né? Para quem não sabe, meu nome todo é Lucilena dos Santos. Eu nasci em 3 de dezembro de 1965, portanto tenho 48 anos. Nasci fruto de uma relação que talvez não tenha dado certo, eu não sei qual foi a situação, mas sei que a minha mãe me teve solteira, me criou até os 5 anos solteira. Só aos 5 anos que ela se casou, né? Quando eu tinha 5 anos. Até fui dama de honra e tudo mais. Naquela época era uma coisa terrível, né, gente? Mas hoje é a coisa mais comum do mundo. E eu fui educada em casas que minha mãe trabalhou como doméstica, né? Ela é uma excelente cozinheira até hoje. E nessas casas eu tive, assim, uma educação bastante refinada. Por que eu estou falando dessa educação tão refinada? É que me foi tanto exigido, eu quero relacionar algumas coisas assim, para deixar claro para vocês, que às vezes você ter uma etiqueta, uma educação refinada é muito bom, mas até que ponto é bom e até que ponto é ruim. Porque hoje, já aos 48 anos, por conta até mesmo daquele modo que eu fui educada, da parte da minha mãe sempre muito exigente, muito enérgica, muito firme, até mesmo exagerada, e da parte das famílias onde nós vivemos, a tentativa de me tornar, vamos dizer, uma pessoa melhor, uma pessoa educada e tudo mais. Só que algumas coisas que me foram exigidas hoje refletem no meu modo de vida, no sentido que eu sou uma pessoa, gente, que eu posso estar extremamente nervosa. Eu não consigo gritar, eu não consigo ficar chorando, eu não consigo falar um único palavrão, eu não consigo, eu falo assim que eu não consigo ser um ser normal, né? Enfim. Mas continuando, né, lá atrás, eu estou já trazendo aqui para o futuro e não é isso. Aos 5 anos, minha mãe se casou, né, com um rapaz chamado Eurípides. Minha mãe se chama Helena. E minha mãe nunca falou para mim nada a respeito do meu pai, ela não gostava que eu tocasse nesse assunto, então a gente não falava sobre isso em hipótese alguma. E aí ela se casou com o Eurípides, eu chamava ele de Iri,
O Uri era uma ótima pessoa, para mim, pelo menos, né? Como padrasto, assim, ele sempre me tratou muito bem, com educação, só que ele tinha o vício do álcool. E isso causava brigas entre ele e minha mãe, principalmente pelo fato da minha mãe ser muito enérgica. E ele não, ele era mais tranquilo, assim, no sentido de discussões e tudo mais. A gente sabe que o vício causa uma irresponsabilidade, né? A pessoa não, né, deixa de ser aquela, não vou dizer uma falta de caráter, mas falta de responsabilidade mesmo com seus compromissos. E quando eu completei 6 anos, nasceu a minha irmã, né? A minha mãe só teve nós duas, e como o Uri queria muito ter um filho, ela acabou, né, engravidando, tendo a minha irmã, por isso somos nós duas. E aí fomos crescendo e tal, minha mãe sempre, né, com aquela braveza toda. E talvez até por isso, gente, já existe um ditado que diz que pássaro, quando muito preso na gaiola, quando você o solta, ele quer dar grandes voos, né, alçar voos distantes. E eu, assim, durante um período, eu fugi de casa, eu já era, assim, muito levada, talvez rebelde, por conta de situações, por apanhar muito, às vezes minha mãe ficava sempre muito nervosa, a sensação que eu tinha é que ela me colocava a culpa de alguma forma em relação às coisas que aconteceram entre ela e meu pai, que eu não sei que coisas foram, né, gente? E aí, aos 14 anos, eu já era assim, sabe, assanhadinha, eu já queria namorar, eu já era muito dada, vamos dizer assim. E aos 14 anos, eu conheci um rapaz, ao qual eu me dizia, né, amar, estar apaixonada, sei lá, apesar de ter uma diferença entre paixão e amor. E a minha mãe, depois de uma semana de namoro, ela não permitiu mais. Ela disse que ele não era um homem para mim, porque ele também bebia, e ela sabia o que era viver com uma pessoa que bebe e tudo mais. E eu naquela paixão, naquele ímpeto, nessa época, em cidades pequenas, eu não sei como era em outras cidades, mas em cidades menores, usava-se assim, quando a família não queria namoro, o casal fugia, a moça perdia a virgindade e assim se fazia obrigatório o casamento. E lá foi a dona Lúcia fugir, né? Ele chamava Pedro, ou chama, não sei. E fugi com o Pedro. Aí perdi minha virgindade, né, e tudo mais. E o que se imagina, né, pelo que eu contei agora, pensamos que chegaríamos em casa e minha mãe permitiria o casamento. Primeiro, não deu nem tempo da gente chegar em casa porque ela me achou antes, né? Levei aquela surra, que já era uma rotineira na minha vida, e fui totalmente proibida de ver o Pedro, mas nós fugimos de novo, e aí ia se providenciar o casamento. Mas depois minha mãe pensou e repensou e disse que não, e não, e não, que aquele homem não seria para mim. E eu também muito menina, ele tinha 19 e eu 14. E aí eu resolvi inventar que estava grávida, para ver se ela deixava eu ficar com ele. Só que a resposta dela foi a seguinte: eu criei 2, eu crio 3. Não tem necessidade de você casar, você vai estudar. E eu gostava muito de estudar, eu amava os estudos, mas eu não sei se era uma espécie de fuga, eu queria sair de casa a qualquer custo. E para resumir esse episódio, essa partezinha aí, ela conseguiu, eu e o Pedro terminamos, ele foi embora daquela cidade. E aí eu coloquei na minha cabeça que o primeiro homem que quisesse casar comigo, eu casaria.
E numa cidade tão pequena e numa época tão diferente, normalmente os homens não queriam se casar com meninas que não fossem virgens. E aí eu conheci um rapaz chamado Antônio, sabe aquela coisa meio arranjada, né? Uma ex-cunhada dele, na época ela ainda era cunhada. Ela me apresentou ele e falou que ele era um rapaz solteiro, trabalhador, tinha que ter as qualidades todas, né, gente? Para que a gente pudesse namorar. Bom, conheci o Antônio, uma pessoa, gente, nada a ver comigo. Eu com uma cabeça avançadíssima, né? Apesar de viver num lugar enquanto as pessoas estavam ali com uma mente fixada naquele mundinho, o trabalho ali era rural, era uma situação bem difícil, porque assim que minha mãe casou, a gente mudou para a fazenda. Mas eu já tinha uma mente avançada, eu já almejava no futuro morar numa cidade maior, no caso Ribeirão Preto, que é onde eu moro hoje, e tudo mais. Mas assim, eu falei, não, eu vou, né, eu quero namorar qualquer um e vou casar com qualquer um. E o Antônio, né, como já tinha, aí eu já tinha 16, ele 26. Quando a gente se conheceu, na verdade, eu tinha 15 e ele 25, eu acho. Mas ele foi na minha casa, conversou com a minha família. A minha mãe, ai, meu brinco caiu. Minha mãe disse para ele que eu não tinha responsabilidade, que eu não tinha ainda preparo, que eu não era uma menina que soubesse lavar, passar, cozinhar, que isso era imprescindível, né? Mas ele falou que não, que mesmo assim, o que eu não soubesse fazer, ele faria ou ele me ensinaria a fazer. E o que aconteceu? Quando eu fiz 16 anos, 2 meses antes de eu completar 17, em 4 de setembro de 82, eu me casei. Me casei na igreja, no cartório, tudo conforme o protocolo manda, né? Foi muito bonito o meu casamento, só que 2 dias antes eu levei uma surra da minha mãe e precisei maquiar até meus braços, eu me lembro. E era uma das minhas primeiras maquiagens, foi a minha madrinha de casamento quem fez, porque minha mãe nunca permitiu que a gente ficasse usando esmaltes e maquiagens e tudo mais. Embora eu era bastante vaidosa, e nessa idade, né, natural, um corpo belíssimo, eu me lembro que eu tinha os cabelos muito bem cuidados pela minha própria mãe, então eles eram compridos, e eram até técnicas bem simplórias, mas que davam certo, muito certo, né? Não tinha os grandes problemas que a gente vê hoje em relação a produtos químicos nos cabelos. E, enfim, me casei. Eu me lembro que casei menstruada. E a seguir, já no meu primeiro período fértil, depois de casada, eu já engravidei. E aí, né, aos 17 anos e meio, 17 anos e 8 meses, mais ou menos, eu tive o André, né, o meu primeiro filho. E só, gente, que eu já tinha, e talvez não soubesse, não percebesse, uma grande depressão. E passou-se um tempinho assim, eu me lembro quando era criança, mas eu não sei dizer para vocês quanto tempo ele tinha. Eu tentei o suicídio pela primeira vez, com medicamentos. E quando eu voltei do hospital, eu não me importava se eu tinha filho, nem com família, nem com nada. Eu tinha um desapego muito grande, mas eu queria muito ser uma mãe muito diferente do que minha mãe foi para mim, sabe? E aí, né, houve essa tentativa de suicídio, mas passou, eu comecei um tratamento, e a minha mãe sempre dizia que já que eu tentei, por que eu já não morri, por que eu já não fiz as coisas da forma que não fosse para ficar dando trabalho para ninguém. E aí, a partir disso, eu tive a Marielle. Quando o André tinha 2 anos e 4 meses, eu tive a Marielle. Quando a Marielle tinha 1 ano e 4 meses, eu tive o Rochel.
Então, olha aí, uma escadinha, né, gente? Uma coisa bem séria. Então, com 21 anos, eu já tinha 3 filhos. Continuava casada, com uma vivência ótima, a gente se dava muito bem. Só que não tinha amor da minha parte, né? Porque foi um casamento que eu precipitei, eu fui muito precipitada em relação a isso. E já com 3 crianças, e a Marielle nasceu com muito problema de saúde, ela nasceu no 8º mês de gravidez, e teve alergia à lactose, que hoje é muito mais fácil de se tratar, mas na época era difícil até mesmo de se descobrir o que era, né, o problema que ela tinha. Então foi muito complicado para mim, eu uma menina muito nova, e quer dizer, colhendo o que eu havia plantado, né, gente? Porque tudo que você se precipita, vem as colheitas. E por sorte, o Antônio era um ótimo marido, um bom pai, trabalhador, responsável, me mimava como um bebê, né? Mas talvez isso também foi um tanto ruim, porque eu não encontrava por que amadurecer, né, gente? E aprendi, sim, a cuidar de uma casa, a cuidar dos meus filhos. Até a minha própria mãe se surpreendeu muito, porque eu era muito preguiçosa em relação ao trabalho de casa quando solteira. Eu gostava só de estudar, de brincar, de ficar me arrumando. Me arrumando, que eu digo, como eu disse pra vocês, eu não podia usar maquiagem nem nada, mas assim, de mudar meu penteado, sabe? De, sei lá, estar sempre bonita. E aí, gente, na data que completou-se 7 anos de casada, dia 4 de setembro de 89, eu resolvi ir embora de casa. Eu peguei meus 3 filhos, me lembro, uma sacola das lojas pernambucanas, para quem conhece, né? Tem aquelas sacolas enormes para colocar os eletrodomésticos. E eu coloquei roupas deles, algumas minhas, e a minha mãe já estava separada do Uri, que era meu padrasto. Ela veio morar aqui em Ribeirão Preto, e nós morávamos num vilarejo chamado Córrego Rico. E, na verdade, assim, eu estava morando numa fazenda, não muito longe dali, e fui para Córrego Rico, para a casa do meu padrasto. A minha irmã estava morando lá com ele. E aí começaram, assim, vamos dizer, as dores, né, gente? Porque eu nunca tinha trabalhado, só que no mesmo dia eu arrumei um trabalho, né? Para mim era uma vitória, assim, meu trabalho, eu era uma doméstica. Eu ia aprender, na verdade, porque até então eu só sabia cuidar de uma casa simples. Eu ia aprender a cuidar de uma casa mais chique, né? Com coisas mais sofisticadas. Aí, quer dizer, eu estava me sentindo praticamente naquela vida de menina em casa de luxo. Só que com responsabilidades 1000, porque tinham 3 boquinhas que dependiam de mim. E eu não queria que o Antônio se aproximasse, nem de mim, nem das crianças. E aí, gente, fui ralar, fui trabalhar, trabalhei em M lugares, lojas, indústrias de produtos veterinários, me tornei manicure, fui passadeira. Eu fiz um pouco de tudo para poder cuidar e educar os meus filhos. Só que ainda já nesse período, eu tentei o suicídio novamente. E isso foi se tornando um agravante, né, gente? Porque aí já precisava de um tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Ainda era uma época que as pessoas não compreendiam como hoje, que fazer um tratamento não significa ser louco, né? E aí se passaram alguns anos, no total 4. Nesse meio período eu namorei muito, transei muito, fiquei muito, ficar de hoje, né? Antes não tinha um nome específico.
Acho que era tipo vadia mesmo. O pessoal julgava muito, sabe? E eu tinha uma carência, eu acho que era uma busca muito louca por carinho, por atenção, não justificando, mas era assim que eu me sentia. E daí 4 anos eu tive o Diego. O Diego é fruto de um namoro que eu tive. Normalmente é ao contrário, né, gente? As mulheres, quando têm um filho solteira, ela tem o filho e se casa e depois tem filhos do casamento. Eu fui o contrário, eu tive filhos do casamento e futuramente eu tive um filho solteira, vamos dizer assim. E foi um choque para mim quando eu vi que estava grávida. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sempre vê, gente, o nosso futuro. Nós só olhamos talvez para o passado e para o presente. E na sua infinita sabedoria, Ele já sabia que o Diego seria uma grande bênção na minha vida. E aí, na família do pai do Diego, uma família que, dentro daquela pequena sociedade ali, era uma família de renome naquela cidade. Só que a família dele não aceitava. Eles achavam assim, primeiro porque eu sou negra, segundo porque uma mulher separada, e o pai do Diego, o filho caçula. Vocês imaginam, família de italianos, claros, de olhos claros. E eu tinha uma atração muito grande por homens claros, de olhos claros. E o pai do Diego foi muito persistente. A princípio era uma coisa só de cama mesmo, mas depois eu passei a amar aquele homem. Aí sim, era um amor de verdade. Ficamos juntos 4 anos, assim, namorando mesmo. E aí nasceu aquele menino, o primeiro menino dessa família. Porque os netos lá da família e tudo eram só meninas. Então o Diego foi o primeiro e já não foi aceito. Então isso foi difícil e demorou muito para aquela família aceitar o Diego. E aí lá estava eu, muito jovem, com 25 anos e 4 crianças, né, gente? Colheita, né? E aí, trabalhando, aos 29 anos eu vim para Ribeirão Preto. E assim que eu cheguei aqui, a minha mãe, sempre muito enérgica, mandona, ela disse que eu não poderia sair para me divertir, porque se eu quisesse sair eu teria que levar meus filhos. E uma amiga dela sempre dizia, a Lúcia é muito jovem, eu acho que ela precisa sair, se distrair e tudo mais. Mas eu também ainda não tinha nem trabalho, né, gente? Eu estava na casa dela, né? Então eu tinha que me submeter. E ela disse, olha, você vai prestar um concurso na prefeitura. Porque o concurso é bom, o trabalho é bom, e me falou, né, com aquele tom sempre de autoridade. Mas eu agradeço aí essa autoridade toda, porque eu fui lá e prestei o concurso. Tinham 500 candidatos na época, 10 vagas, e eu fui a 6ª colocada. Então eu fui chamada de imediato para um trabalho que não tinha mulheres ainda nesse trabalho, que era vigia noturno. E a princípio o secretário da Educação na época, porque eu fui selecionada para a educação, né? A prefeitura tem suas repartições e eu fui indicada para a Secretaria da Educação. E esse vigia, gente, que depois passou a se chamar agente de segurança, ele não cuida de crianças, ele cuida do patrimônio. Então, esse cuidar do patrimônio é à noite. E era das 18 às 6, em dias alternados. Então, onde colocaram uma mulher? Foi criado o cargo, mas sem se imaginar que é bastante perigoso para uma mulher ficar sozinha, seja lá onde for.
Então, durante alguns dias, até que tivesse o ajuste, né, eu exercia uma outra função assim, eu ia em outro horário, ficava um pouco na Secretaria da Educação, eu não tinha com quem deixar as crianças, era meio complicado, porque minha mãe trabalhava o dia todo e era complicadíssimo. Até que tudo foi se ajustando e eu fui, assim, trabalhar numa escola chamada EMEI, Ana Santos Gabarra. EMEI, para quem não sabe, é Escola Municipal de Ensino de Educação Infantil, né? E trabalhei lá por 15 anos. Só que no começo eu tinha muito medo, gente. Medo de tudo. Eu ouvi um barulho, eu achava que era bandido, achava que alguém ia me matar, me sequestrar, que iam roubar a escola, a culpa ia cair em mim. Olha, era uma tortura terrível. Mas o salário era ótimo, não tinha atraso, tinha o vale-refeição, vale-alimentação, né, no caso, num valor bastante considerável. Então, já me tornei um pouco mais satisfeita nesse aspecto. E aí já pude alugar uma casinha para mim. E eu saía, nas minhas folgas, eu saía, eu namorava, eu me divertia, eu ficava, eu amo dançar, é minha paixão, assim. Então, eu saía para dançar e fiz amizades, né? Eu sempre fui muito falante, muito dada, então era aquela coisa, um auê, né? As crianças crescendo e nesses anos, ao todo eu tentei o suicídio 5 vezes. 5 vezes e, assim, eu não conseguia entender que eles estavam me prejudicando muito. E talvez prejudicando as crianças também. Mas, eu quero, assim, como o vídeo já está um pouco longo, eu quero pausar aqui nessa parte. E por esses dias eu continuo. Mas dizer para vocês, assim, que a partir desse ponto, onde eu estou parando aqui, eu vou ter muita coisa legal para contar, muita coisa engraçada, coisas boas, mas também, gente, coisas que de um choque tão forte, tão fatal, que me fizeram até parar de pensar em suicídio. Mas, meninas, é um prazer muito grande mesmo. É uma espécie de desabafo para mim. E eu espero, assim, que tudo que eu vou contar a partir do próximo vídeo, seja do próximo relato, seja de proveito para alguém. Porque eu costumo, todas as histórias que eu ouço, guardar como aprendizado. Se não serve para mim, serve para alguém, né? A atitude que aquela pessoa que me conta tomou pode ter dado certo para ela. Eu vou repensar, será que vai dar certo para mim? Como também as que não deu certo para outra pessoa, eu procuro repensar. Olha, será que se eu fizer isso vai realmente dar certo? Então, gente, eu quero parar por aqui e dizer para vocês que pelo menos eu não pensei mais em suicídio. Um beijo e até o próximo episódio dessa minha história de vida. Beijinho, tchau, tchau.